Os nemertinos são vermes alongados e frequentemente achatados, acelomados, com a epiderme ciliada e uma probóscide utilizada na captura de invertebrados. Podem medir desde alguns milímetros até mais de 1 metro de comprimento. A maioria das espécies pertence ao benthos marinho litorâneo, vivendo sobre pedras, conchas e sobre algas, no lodo ou na areia. Algumas espécies são comensais, principalmente as de crustáceos e moluscos. A costa brasileira, com exceção de São Paulo, é praticamente desconhecida. A escassez de nemertinos na zona tropical talvez reflita apenas o estado de pesquisa do grupo. Os nemertinos marinhos são ecologicamente e um grupo que quase negligenciado. No entanto, alguns trabalhos na área ecológica têm sido realizados e indicam, por exemplo, que estes animais acumulam metais pesados. A distribuição e a abundância relativas dos nemertinos fazem com que sejam organismos ideais para investigações sobre poluição no ecossistema marinho. Os estudos realizados em laboratórios sugerem que onamerpertinas são predadores importantes de crustáceos, como anfípodos e isópodos. Alguns nemertinos prendem ovos de crustáceos decapodos, podendo afetar a reprodução de espécies exploradas economicamente. A primeira referência para o Brasil deve-se a Humes, 1942, que registrou na edição de Carcinomertes e Carcinomepilia. A distribuição dessa espécie pode ser estendida até o litoral de São Paulo, já que foi encontrada em São Sebastião, associada aos círis Calinectedasnia e Calinectedes. Sua posição sistemática é o reino Animalia, sub-reino Metazoa. Filonemertina é classe Anoplata, ordem Paleonemertia, ordem Heteronemertia, classe Enopla, ordem Hoplonemertia, ordem Bidelonemertia. Olá, meu nome é Gelson Rodrigues e vou estar falando sobre a descoberta dos nemertinos. Pela primeira vez na existência dos nemertinos foi apreendida graças à descoberta que fez o cientista Barley em 1758. O pesquisador revelou nas águas do mar um verme do tipo apresentado e descreveu sua estrutura morfológica e até criou a imagem de um animal. O conhecimento enciclopédico se expandiu significativamente sobre os nemertinos no século XIX. Muitos zoológicos trouxeram para a ciência informações novas e interessantes sobre esses animais, únicos que vivem principalmente no fundo do mar. Tem os que vivem também na superfície e ele vive de modo em que, para não morrer da seca, ele se enche de muco. A descoberta na área apresentada tornou-se possível devido ao surgimento de meios técnicos para o trabalho em profundidade. Nesse período, a própria definição de morto-vivo foi proposta. Como os nemertinos se alimentam? Geralmente, os nemertinos são carnívoros e predadores, alimentando-se de pequenos invertebrados como crustáceos e anelídeos. Alguns com dietas especializadas em somente uma espécie de presa. Alguns poucos são comensais em cavidades do manto de bilvades, atrito do tunicatus ou parasitas de caranguejos. Oi, meu nome é Tessancio da Silva, do segundo ano A, e hoje vou estar fazendo um breve resumo sobre os quitenóforos. Eles recebem esse nome por apresentarem na sua superfície cílios dispostos como pente. Eles pertencem ao filo do quitenófora e são quase exclusivamente organismos marinhos planctônicos. Eles são compostos exclusivamente por água, apresentando uma aparência gelatinosa, e são localizados dentro do plâncton gelatinoso. Existem cerca de 150 espécies vivas, apresentando tamanhos variáveis. Eles apresentam simetria birradial, com isso não tem nenhum tipo de órgãos excretores, circulatórios, respiratórios nem esqueleto, apenas sistema digestivo completo. Eles são diblásticos e contêm uma mesogleia celular entre as duas folhas embrionárias. Já na sua forma
entre suas folhas embrionárias. Eles não realizam alternância de gerações e nem formas sexas. Já na sua reprodução pode ocorrer por meio de dois métodos, a formar sexual e sexual. Na formar sexual, os quitenóforos da ordem Platyctinida são capazes de se reproduzir por meio de fragmentação, ou seja, será retirado pequenos pedaços de um corpo para formar um organismo completo. Já na forma sexual, o hermafroditismo é uma das formas que as espécies dioicas têm de se reproduzir, liberando os gametas pela boca, podendo ocorrer através da fertilização cruzada ou pela autofertilização externa, com exceção das espécies bênticas, que possuem fertilização interna, logo a incubação dos ovos também será interna, e não há metamorfose nesse procedimento. Já a nutrição, os quitenóforos são carnívoros e sua refeição favorita é o zooplâncton. Me perdoe caso não tenha pronunciado corretamente. Claro que outras espécies podem se alimentar de presas maiores, por exemplo, a água-viva. Bom, os quitenóforos tentaculados capturam suas presas através dos colobras, me perdoe caso não tenha pronunciado corretamente outra vez, que são localizados nos seus tentáculos. Com isso, captura sua presa e faz sua refeição. Já os quitenóforos que não possuem tentáculos capturam suas presas diretamente com a boca. E é isso, tchau! Eu sou Camila Cruz, do segundo ano A, e hoje eu vou falar sobre o sistema digestivo, nervoso e sensorial. E também vou falar um pouco sobre a sua regeneração. O sistema digestivo ele é composto por uma rede de canais birandiais que surgem no seu estômago. Logo após a boca, tem uma faringe ciliada, que também é longa e achatada, que abre na sua mesogleia. A sua digestão ela ocorre de maneira intracelular e o que não pode ser digerido sai pelos seus poros anais. O sistema nervoso ele fica situado abaixo da fileira de Pentt. É uma rede nervosa subdérmica, eu não sei se é assim que se fala, e é bem desenvolvida. O sistema sensorial possui um órgão chamado estatocitos, eu também não sei se é assim que se fala, que é responsável pelo senso de equilíbrio do animal. Bom, a sua regeneração é assim. A sêmpora ela é bem frágil, qualquer coisa ela quebra, pode acontecer qualquer coisa com ela assim facilmente, mas ela também tem uma regeneração fácil, tudo que é quebrado é rapidamente regenerado. Espécies que são encontradas aqui no Brasil. Desde já eu peço desculpas que são nomes difíceis, então com certeza eu vou pronunciar errado. Então vamos lá, o primeiro é a Borea ovata, o segundo é a Bolipse vitrea, a terceira é a Locoteia, a quarta é a Menopicea, eu não sei se é assim que se diz, e a última é a Velícula. Bom dia, meu nome é Caio e eu vou apresentar um pouco mais a diferença das centáforas para as águas-vivas. Bom, eu vou falar sobre os tipos mais comuns que existem, né? Que são as cnidarias e as centóforas. Bom, as cnidarias são compostas por águas-vivas, corais, hidras e anêmonas do mar, enquanto as centonóforas são formadas unicamente por geleia de Pentt. Bom, as cnidarias e as centéporas são dois tipos de filos compostos de celendratos. E por isso eles possuem diferentes formas, tipos, e eles são bem diferentes um do outro mesmo. Pela diferença deles, cada um vai ter seu habitat. Por exemplo, a centófora, elas são mais comuns de você achar em oceanos, águas doces e tudo mais, enquanto os cnidários são animais que vivem unicamente no oceano. E pelas suas diferenças, elas têm uma diferença muito grande. Só que uma das mais comuns de ser achada é a diferença semestral corporal, pelo que foi falado antes aqui por mim. E ela possui também diferentes classes, muitos tipos de sexualidade também. Bom, uma das classes, que são as 5 classes cnidárias, são
Anitosa, Hidrozoa, Cubozoa, Cipozoa e Suatozoa. E as cefaloporas são duas classes, que são a tentaculata e a nuda. E elas também possuem um sistema digestivo, né? Só que são bem diferentes também umas das outras, pois os cnidários contêm um sistema digestivo incompleto, enquanto as centóforas possuem um sistema digestivo completo. Bom, e em relação à natação, também é diferente. As cnidárias, elas são nadadores livres, enquanto as centóforas nadam pelas placas de pente, né? Bom, também elas possuem alterações na digeração, porque os cnidários mostram alteração, e enquanto as centóforas não mostram. Também é uma diferença muito grande. E em relação aos habitats, os cnidários vivem em habitats de água doce e as centóforas vivem exclusivamente em habitats marinhos. Bom, a diversidade desses animais são grandes, só que existe também uma diferença nelas, pois os cnidários são animais altamente diversificados, enquanto as centenoporas mostram menos diversidade. Bom, a simetria também diferencia muito nesses animais, onde os cnidários exibem uma simetria radial, enquanto as centenoporas exibem uma simetria birradial.